Qual o propósito da Singularity DAO? A Singularity DAO é para ser uma DeFi gerenciadora de carteira automatizada, tipo um fundo de investimento automatizado, que performa melhor do que você fazer trade. É como se você fosse terceirizar o teu trade, comprando um asset dinâmico. Então você compra, por exemplo, o Bitcoin dinâmico, ele vai ficar fazendo trade no par dólar com o teu Bitcoin barra dólar automatizado para você. Ele vai ficar mudando a piscina. Tipo assim, agora ele está 99% vendido, 99% comprado. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o da Singularity DAO. Mas basicamente é um é um fundo de investimentos descentralizado, tá? Então é a mesma coisa que deixa eu ver, uma grande gestora como a Renascense, sabe a Renascense? Aquele fundo de investimento que dá lucro já desde os anos 80. Então ela é tipo uma Renascense, só que automatizada em DeFi. Então você escolhe o asset dinâmico, por exemplo, a o Dynamic Asset Bitcoin. O que é isso? Você vai dar bitcoins, você vai depositar bitcoins aqui dentro, tá? Através do token WBTC. E aí ele vai ficar 98% vendido, 2% comprado em Bitcoin. Ele vai ficar, essa pizza aqui vai se alterando sozinha. Então, quando ele vai sempre calcular através de inteligência artificial quando que tem que ficar dolarizado e quando tem que ficar exposto em cripto. Então, aqui ele está mostrando esses dados para você, tá? Aí você me pergunta, tá, mas então não é melhor só vir aqui no site e só copiar a estratégia deles? Pode fazer. Tu pode ficar, por exemplo, a 2% comprado em Bitcoin e 98% dolarizado. Só que tem um detalhe, tu vai ter que entrar todo dia aqui, toda hora, para ver como é que tá essa variação aqui, entendeu? Porque esse asset ele vai ficar dinamicamente variando. Ele vai ficar comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. E aí ele vai ficar mudando essa pizza aqui, tá? Bom, aí tu tem isso. Tu tem quando a Singularity DAO conseguir fazer um marketing para os investidores de fora, porque os gringos nem sabem dessa porra aqui, tá? Quando eles entenderem como é que funciona, eles vão ficar chonados nisso aqui, principalmente quando os Dynasets evoluírem, por exemplo, para esse DingX aqui, ó. Por exemplo, começa a ter um token, ele começa a produzir uma piscina de liquidez com tokens de corretoras de alavancagem que pagam real yield. Outra coisa, ele também vai querer pagar real yield aqui, ó, participation, ó, SUM. Então ele está ainda em fase de desenvolvimento. Como ele tem um tamanho de mercado de 12 milhões apenas de dólares, 12 milhões de dólares, né? A ideia é que se ele vá para 120 milhões de dólares, ou seja, ele atraia investimento suficiente, ele vai fazer 10 vezes o valor do seu token atual. Então, eu acredito muito em três áreas da cripto que podem subir bem no futuro, que são os ativos voltados para a privacidade, para a solução de privacidade no futuro, tipo a Fala, a Secret, entre outras. Até o próprio Bitcoin, se adicionar uma atualização Mimblewimble aí, que eles estão testando na Litecoin. Na minha opinião, vai ser os fundos de investimentos descentralizados, os agregadores de protocolo, tipo YFI, Singularity DAO, principalmente esses que utilizam a inteligência artificial para analisar os riscos. Então isso aqui permite que qualquer pessoa poderia fazer parte de um fundo de investimento automatizado. Imagina que legal, você compra um Bitcoin dinâmico. Ele vai se dolarizar ou vai ficar vendido ou comprado conforme a inteligência artificial entender, analisar de forma quantitativa, né, através de cálculos matemáticos, a probabilidade. Então aqui pela probabilidade que ele está mostrando é de 98% de queda. Essa é a probabilidade que ele está mostrando para nós. Ó. Então outra categoria seria de fundos de investimentos automatizados. E a terceira seria de mercados de alavancagem, mercados de derivativos futuros e apostas. São esses três mercados que eu acredito que mais vão capturar a liquidez no próximo ciclo de alta.
de novo, né? Os focos em privacidade, os focos em fundos de investimento e agregadores, e o terceiro seria fundos de investimento automatizado. Aliás, corretoras automatizadas, corretoras de alavancagem descentralizadas, tipo de opções e de futuros, tal como a GMX, a DDX e assim por diante. Então eu estou provendo liquidez aqui, eu tenho um pouco eu tenho acho que 16 mil S-Down nesse Yield Vault, esse Unbounded Vault, tá? Unbounded, que são os cofres não por época, que são os cofres que você pode sacar a qualquer momento. Os por época eles abrem e fecham depois de um determinado período de tempo, você fica com o seu dinheiro preso lá dentro. Só que daí você tem um incentivo maior, né? Ele vai te pagar uns 15% ao ano o token do protocolo. Como ele é um ativo muito pequeno, eu acho que ele vai ainda crescer. E por que eu acho que ele vai crescer? Porque a Singularity DAO, se você for ver aqui, ó, o AGX, a Singularity DAO, ela faz parte de uma empresa que se chama SingularityNet. Não é pouca bosta, tá? A SingularityNet, pessoal, ela é uma empresa do Ben Goertzel. O Ben Goertzel, ele é um cara, esse cara aqui, esse maluco aqui que vocês estão vendo, ele é cientista cognitivo, pesquisador de inteligência artificial, CEO e fundador da SingularityNet, líder da OpenCog Foundation e da AGI Society, presidente da Humanity Plus aqui. Ele ajudou a popularizar o termo inteligência geral artificial. Então esse cara aqui, ele é um gênio da inteligência artificial. Como é uma coisa muito lá no futuro. E outra coisa, eles têm já um token chamado AGX, que é o da Singularity aqui, ó, SingularityNet, AGX. E esse até, inclusive, é o token da minha carteira aqui do canal ali, que mais performou aqui nos últimos dias, porque ele subiu bem nos últimos dias, ó. Ele fez 100% aí em poucos dias, né? Bom, então o que acontece? A AGX, ela é listada na Binance já, só que em BTC, tá? Então, até semana passada, antes de ter essa alta violenta aqui, teve essa alta, eu já vou explicar por que teve essa alta. Essa alta do token AGX, que fez 100% aí em poucos dias, foi porque ele foi listado na Binance, num outro par. Então ele já tinha um par que era AGX BTC. Então você só conseguia comprar AGX pareado em Bitcoin. Você tinha que usar até os Bitcoins para comprar AGX. Só que agora, na semana passada, abriu o AGX BUSD, tá? Então ele começou a ser, pela primeira vez, pareado em dólar na Binance. Ele já tem na KuCoin e já tem na Uniswap. Mas veja que ele tem só essas 3 corretoras. Uma descentralizada e automatizada e essas aqui. Bom, só que ela está na Binance. E aí outro token dessa empresa, que é que é uma variação dela, que é a Singularity DAO, que é uma organização descentralizada, autônoma, ela não está listada ainda em nenhum lugar, aqui, ó, só na Gate e na KuCoin. Mas ela não está listada tipo na OKX, ela não está listada na Binance, ela não está listada na Coinbase. Então o que acontece? Ela está em desenvolvimento ainda. Ela está em fase de desenvolvimento, né? Então quem compra hoje não pode ter esperança de uma alta dela antes de 3, 4, 5 anos, porque tem que esperar passar todo o bear market e ela tem que fazer um trabalho de marketing, ela tem que evoluir, ela tem que ser listada em corretoras maiores. Só que o que eu estou especulando é isso, cara. Ela tem ela tem um fundamento muito interessante, que é de você descentralizar os fundos de investimento. Eu acho isso muito legal. Então eu quero até recomendar um canal aqui de um amigo meu, que é o Rodada Financeira. Para quem quiser acompanhar mais aí. O Samuca, tá? O Samuel, aqui no Brasil, ele faz conteúdo muito
atualizado sobre a Singularity DAO. Então, para quem quiser acompanhar o desenvolvimento da Singularity DAO, como eu não faço tantos vídeos seguidos sobre ela, né, vez ou outra eu falo sobre a SDAO, porque eu tenho ela desde maio lá do ano passado. Para quem quer saber mais, ó, acompanha ele aí, o conteúdo dele é só, basicamente, para vocês entenderem aí quais são a assimetria desse ativo. Então o cara é muito bom, o Samuca é gente boa pra caralho e merece a audiência de vocês aí, porque ele manja muito sobre Cardano, o ecossistema Cardano e Singularity DAO.